Pois é, quando a gente fala de eleições municipais, naturalmente há muitos analistas e também projeções que conectam esse pleito ao pleito de 2026. Inclusive, os governadores Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, além de Romeu Zema de Minas Gerais, eles testam os seus potenciais nessas eleições municipais. A movimentação é vista como uma prévia da corrida pela preferência da oposição para 2026. Apesar dos aliados de Jair Bolsonaro atuarem para retomar a elegibilidade do ex-presidente, toda a oposição já se prepara para a escolha do seu herdeiro na disputa nacional. Tarcísio, que foi apontado pelo presidente nacional do PL e pelo próprio Bolsonaro como o número 1 nessa fila, ele enfrenta a concorrência de outros nomes, como Nicolas Ferreira, que se destacou no atual pleito. Chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, normal, né? Quando a gente observa uma grande figura de um movimento político que acaba sendo impedido ou pela legislação eleitoral, ou sei lá, por outras questões, sei lá, saúde, ou mesmo porque não quer mais disputar, tem muitas pessoas e figuras ligadas a movimentos acabam apontando quem seria o sucessor ideal daquela figura muito conhecida. Já vimos isso no PT, por exemplo, muitos apontando quem seria o substituto de Lula, e na direita da mesma forma, né? Os partidos mais à direita ficam levantando uma porção de nomes que poderiam substituir Jair Bolsonaro caso ele não consiga reverter a inelegibilidade. Enfim, Tarcísio e Nicolas Ferreira cotados a herdeiros de Bolsonaro. Nicolas bem jovem, né? Não teria muita lenha para queimar antes de se candidatar à presidência, Dávila? Olha, Caniato, primeiro, essa história de herdeiro já é complicada, porque você já dá como o presente líder como morto. Não, herdeiro significa quem é que vai assumir o lugar do Bolsonaro e quem é que vai assumir o lugar do Lula, sendo que os dois são grandes lideranças, um na esquerda, outro na direita. Então, assim, já é uma precipitação exagerada querer dizer assim, olha, já enterramos esses dois. Mas isso tem um ponto importante que o que enfraquece o líder é a falta de perspectiva de ocupar o poder. Se amanhã começa a dar como certo que aquele líder não pode ocupar o poder por alguma razão, por incapacidade, por questões legais, tal, isso realmente começa a enfraquecer e abrir espaço para que novas lideranças apareçam. Agora, voltando aqui a um ponto importante que nós comentávamos de Pablo Marçal. O ponto importante não é se o líder é jovem ou mais velho, experiente ou inexperiente, é quem é que será capaz de canalizar essa gigantesca insatisfação com as instituições no Brasil, e isso tem a ver com o livro, de novo, do Acemoglu, com as nações fracassas, essas instituições extrativistas que vêm roubando a esperança do brasileiro. Eu vou dar um número aqui que é chocante para mim. Pra você ter uma ideia, e no ano 2000, um jovem brasileiro de 25 anos de idade, que entrava ao mercado de trabalho, ganhava o equivalente ao de um jovem mexicano. O jovem de 25 anos, em 2024, ganha metade de um mexicano. A renda per capita de um jovem de 25 anos hoje é metade do mexicano. Veja a degeneração da juventude perspectiva num Brasil que não cresce há 30 anos, que o jovem vem sendo sacrificado, que não consegue fazer negócio, estudar, ter capacitação técnica, educação financeira, para triunfar no Brasil de hoje. O sistema mata esse jovem. É por isso que esse jovem é um rebelde. Ele fala: esse sistema eu não quero compactuar com esse sistema. E aí, o que vai ter que fazer? Tem que nascer uma liderança que fala: eu entendo a dor desse jovem, ele tem razão, nós precisamos acabar com esse estado extrativista, nós temos que fazer um Brasil voltar a crescer, um Brasil que não tem uma mentalidade anti-mercado. Só que isso dá para se fazer por meio das instituições e não implodindo todas as instituições e começar do zero. Então, se nós tivermos um político que diz que é possível fazer essa grande transformação por meio das instituições, eu acho que este candidato
aglutinará os atributos para catalisar essa insatisfação e transformá-la em voto positivo, em voto a favor da reforma, em voto a favor da transformação do país. Então, eu entendo que isso vai ser crucial na eleição de 2026. E muita coisa pode acontecer até lá, né? Nós vimos, pegando o exemplo de São Paulo, o surgimento de Pablo Marçal, né? Oriundo das redes sociais, um coach, um partido muito pequeno, não tinha tempo de televisão e conseguiu disputar cabeça a cabeça com os dois que disputam o segundo turno, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Você, Mota, mais uma notícia que trata dos nomes que poderiam disputar as eleições de 2026, nesse caso especificamente dos partidos de direita, né? A frente da direita que poderia escolher um substituto para Jair Bolsonaro. Falam em Tarcísio de Freitas, como sempre, mas agora aparece também o nome de Nicolas Ferreira, né, que foi o deputado federal mais votado em 22. Às vezes esses comentários que soam como elogios me parecem mais tentativas de derrubar as pessoas, né? Criando uma expectativa completamente doida. Eu acho que o Nicolas faz um trabalho maravilhoso, ele é muito novo, tem um grande futuro pela frente, ele tem muito tempo. Eu acho que em 2026, como eu disse, 2026 está daqui a um século de distância. Acho quase que uma perda total de tempo se discutir agora isso. O Brasil tem outros problemas mais graves que precisam ser discutidos. Eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que coloca alguns governadores, como principalmente Tarcísio de Freitas, mas também o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, em posição de vantagem, porque eles estão encarando aquilo que hoje é o maior problema de todos os brasileiros, a questão da segurança pública. O enfrentamento que o governo de Tarcísio de Freitas está fazendo contra essa facção criminosa que se achava até pouco tempo dona de São Paulo, é uma coisa histórica, não tem outro termo para descrever isso. Eu acho que esse é o grande teste das lideranças. Esse é o grande teste dos discursos, é o teste da realidade. Vamos voltar de novo à história do Elon Musk. Antes de estacionar o foguete na torre, o Elon Musk admitiu, tem um vídeo dele, de um discurso dele de 2011, se eu não me engano, quando ele estava começando com a SpaceX. Ele disse o seguinte: olha, as nossas simulações mostraram que é possível trazer o foguete de volta à Terra e pousar com ele. Mas a gente tem que ver se a realidade concorda com a simulação, porque quando a simulação e a realidade divergem, a realidade tem um terrível hábito de prevalecer. Então, eu acho que a mesma coisa se aplica à política. Os eleitores de direita estão amadurecendo, a gente nunca teve tanta oferta de políticos de direita. Tem para todos os sabores, todos os gostos, todas as idades, todo tipo de discurso. E eu acho isso, ao contrário de muita gente, eu acho isso maravilhoso. Eu acho muito ruim a atitude de alguns políticos que querem ter o monopólio da direita. Então, qualquer um que surge, né, tem que ser atacado, tem que ser desconstruído. Eu não acredito nada disso. Para mim, eu constato que o presidente Jair Bolsonaro é o líder natural da direita. Acho que se ele disputar a eleição em 2026, ninguém mais da direita vai nem tentar, vai nem cogitar em disputar com ele. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, como ele demonstrou na formação do seu ministério e no apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, ele não é o tipo de líder que sobe sufocando outras lideranças, que é uma prática que a gente vê muito comum na esquerda, né? Na esquerda a gente conta nos dedos, talvez de uma mão só, talvez não precise nem de todos os dedos, as lideranças que se destacam no Brasil, porque as outras, qualquer um que tente se destacar é sufocado. Isso não acontece na direita, então eu acho ótimo essa diversidade de opiniões. Nós precisamos encarar essa multiplicidade de lideranças como uma coisa positiva. É
uma das melhores coisas que podia ter acontecido ao Brasil. Você, Cristiano Beraldo, os vários nomes que são aventados, inclusive os governadores testando o seu poder, os poderes de influenciar naturalmente o eleitorado em suas regiões, mas o Mota disse algo que é importante a gente refletir, né? Ele disse achar maravilhoso que tenha tanta opção de nomes que pudessem, inclusive, disputar as eleições presidenciais em 2026 ou participar das seletivas, enfim. Agora, se há tanto nome e tanta opção, né, Beraldo? Muitos terão, naturalmente, de ceder, né? Ceder o seu lugar para um outro disputar e aí ofertar apoio, né, àquele. Naturalmente, onde há poder, sempre há disputa, né, Beraldo? Ao que se desenha hoje, essa eleição de 2026, me parece que as figuras que terão mais força naquele momento, ou que hoje se desenham com mais força, que são os governadores ligados à direita que estão terminando ou estão cumprindo o seu segundo mandato, então não terão a possibilidade de uma reeleição. Nicolas Ferreira, aí considerado, eu não sei nem se ele terá idade nas eleições de 2026 para concorrer ao cargo de presidente, mas, obviamente, uma figura muito popular, que tem um número de fãs e pessoas que o apoiam no Brasil inteiro. Então, é natural que esses nomes surjam. Mas tem uma coisa interessante para a gente observar, Caniato. Todo o movimento bolsonarista, que era a grande força, o grande motor, né, ou o maior motor da direita no Brasil, vivia em torno da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, obviamente, como ex-presidente, se tornou uma pessoa extremamente popular, teve uma eleição bastante expressiva em 2018, mesmo perdendo as eleições em 2022, teve um volume de votos imenso. Então, ele era ali consolidada a figura mais popular do campo da direita. E nas eleições de 2024, a Prefeitura de São Paulo, eu acho que um dos elementos que a gente constata nesse processo eleitoral de São Paulo é que esse mito de que somente um candidato apoiado por Jair Bolsonaro poderia captar esses votos de direita, esse mito já não existe mais, porque Pablo Marçal, ele foi alçado ali a uma dos principais candidatos dessa disputa na prefeitura da principal cidade do país, sem o apoio de Jair Bolsonaro. Aliás, enfrentando os filhos de Jair Bolsonaro, fazendo críticas, de uma certa maneira, ofensas e tal, e se consolidou nessa posição, a ponto do próprio Jair Bolsonaro ter adotado uma postura de grande cautela. Em nenhum momento ele foi ali e se firmou ao lado do seu candidato, que já tinha sido anunciado, que era Ricardo Nunes. Então, essa disputa do espaço do voto de direita em 2026 está mais aberta hoje do que estava há pouco tempo, há 2 meses. E aí, com isso, vai se construindo uma dinâmica um pouco diferente que leva esses atores, Caniato, que são esses, sobretudo, os governadores em segundo mandato, a irem ciscando, tentando ali viabilizar, pavimentar um caminho para essa disputa. Não acredito que farão isso em conflito com Jair Bolsonaro, até porque, se a gente pegar o caso de Pablo Marçal, ele tem todo um contexto muito diferente desses possíveis candidatos, mas eles já se animam mais claramente com a possibilidade de terem um melhor nível de autonomia para negociar esse espaço lá na frente. Só trazendo a informação, já que você fez o questionamento, Beraldo, para ser presidente da República é preciso ter 35 anos completos, correto? Nicolas Ferreira tem 28 anos, portanto, não terá idade mínima para ser presidente da República. Enfim, quando colocam a informação de que ele é cotado para ser herdeiro de Jair Bolsonaro, enfim, lá na frente, né? Lá na frente, tem bastante tempo para ele
trazer suas contribuições para a Câmara Federal, talvez para o Senado, talvez queira disputar ou mesmo alguma coisa na administração estadual. Quer fazer um comentário rápido? Quer fechar esse tema, você, Luiz Felipe Dávila? Apenas mencionar aqui um fato curioso, né? Você vê as eleições nos Estados Unidos hoje, ela é praticamente determinada nesses estados que chamam swing states, onde o voto muda de uma eleição para outra. O Brasil é igual. O Brasil, nós temos o Sul que vota na direita, o Nordeste que vota na esquerda, e os dois swing states é São Paulo e Minas. É ali que tem que ganhar a eleição presidencial. Então, se você tiver lideranças fortes que trabalham esses dois estados, você garante a vitória. É simples assim. E quando a vitória acaba escapando pelas mãos aqui, é porque foram descuidados ao trabalhar as lideranças locais nesses dois grandes estados. Então, eu vejo que esta união que eu chamo da direita em torno de uma candidatura, ela é muito importante e tem que vislumbrar como é que nós vamos garantir a maioria dos votos nesses dois grandes colégios eleitorais, porque o resto já está mais ou menos definido. Se você olhar as eleições desde 1985, o Nordeste é 70-30. 70% vota na esquerda, 30% na direita. E no Sul é o inverso. E aí você decide em São Paulo e Minas. Então é preciso ter, pelo menos, a volta da política café com leite para garantir a vitória da direita aí, porque senão é complicado. Tudo pode acontecer. E isso exige estratégia. Precisa ter estratégia. Como construir a candidatura, como começar a trabalhar as ideias e propostas, como começar a trabalhar esses dois principais estados para que nós possamos amanhã ter a maioria dos votos nesses dois grandes colégios eleitorais, que são os dois colégios determinantes na eleição presidencial. Pois é, a gente fica discutindo aqui, mas coisas podem acontecer e mudar completamente o planejamento dos partidos, né? Vai que uma medida reverta a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Daí pode pegar todas essas discussões e jogar fora. Daí já vai ter o nome, provavelmente, desse grupo da direita. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essas articulações. Qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News.